Fala de São José dos Campos. Boa. Trabalha já com e-commerce? Ainda não? Sim. Ainda não, estou no começo. Boa. Fala, Kim. Fala, gente. Boa noite. Boa Beleza. noite, beleza? Então vamos lá. Vamos dar no início aí. Gabriel, quer se apresentar aí rapidamente? Claro, O que a gente vai falar hoje? claro. Sou o Gabriel, Head de Marketing aqui do Bplace, tá? Antes de começar, eu queria agradecer ao Naka pela oportunidade, pelo convite da gente trazer essa conversa aqui, TikTok Shop, falar um pouquinho de TikTok Ads também, né? Entendendo quem compra com você, né? Então, partir aí para TikTok Shop, quem está iniciando, quem quer entender um pouco melhor, para quem já está mais avançado e já faz um TikTok Ads, a gente vai falar um pouquinho aí de algumas técnicas para faturar mais. Boa. Então vamos lá, Gabriel. Beleza, vamos iniciar aqui então. Falar um pouquinho para vocês do Bplace, e o Bplace ele é um produto da Bibi, tá? A Bibi é uma holding, um grupo que é uma empresa de dados que já trabalha aí há 5 anos, já está no mercado, tá? A gente tem algumas soluções e essas soluções giram em torno de 3 pilares, tá, pessoal? Que é dados, IA e automação, tá? O Bplace, ele pega um pouquinho de cada um desses pilares aí, mas mais para frente eu falo um pouquinho para vocês. Vamos lá para o Masterclass. Então, começando a explicar aqui para vocês, né, um pouco sobre essa mudança no local da compra, né? Então, o TikTok Shop, ele é bem diferente de um marketplace comum, tá, pessoal? Quando a gente pensa aí no Mercado Livre, Amazon, Shopee, e outros marketplaces, normalmente a lógica é a de busca, né? Então, você já tem um produto em mente e você vai buscar por esse produto. Então, a pessoa já entra ali procurando o produto, ela já vai comparar preço, frete, enfim, prazo, né? E no TikTok Shop a lógica é um pouco diferente, né? Então, antes do TikTok ser um canal de compra ali, ele é uma rede social, né? O intuito dele, ele começou dessa forma, ou seja, né, o foco principal ali não é começar na conversão, ele vai começar num conteúdo, numa interação, num engajamento, né, num vídeo que um amigo seu vai te mandar ali para você ver em relação a algum conteúdo, até mesmo num gancho ali de um vídeo bom que prende sua atenção logo no início, né? E também, assim, para muita gente jovem hoje, o TikTok já virou, né, um lugar de busca, né? Um lugar de descoberta. Gravem essa palavra aí da descoberta, que eu vou falar um pouquinho dela lá para frente, mas é justamente assim, um lugar de busca onde a pessoa ali não está procurando um produto como é no marketplace padrão, né? No Mercado Livre, na Amazon da vida. A pessoa está ali procurando uma solução, né? Então ela quer um tutorial, ela quer procurar uma receita, ela quer ter uma referência visual ali, né, de como aquele produto vai ficar nela ou vai ficar na casa dela, ela quer ver alguém usando aquele produto, ela quer entender como aquele produto funciona antes dela efetuar o pagamento, basicamente isso, tá? Né? Então, enquanto no marketplace tradicional o cliente vai até o produto, né, então ele vai fazer essa busca para o produto, no TikTok Shop, muitas vezes, o produto ele vai aparecer no meio da atenção do cliente, né? Então, primeiro captaram a sua atenção através de um criativo, de um vídeo interessante, e depois que eles vão colocar o produto ali para você, né? E quando isso acontece, a jornada de compra ela muda completamente, né? Então, trazendo aqui um pouco sobre jornada de compra, a compra ela deixou de ser linear. Então, o que isso quer dizer, né? Deixar de ser linear essa jornada de compra. Então, a gente conseguia imaginar uma jornada simples aqui, né? Antigamente, nos marketplaces comuns. Por exemplo, a pessoa via um anúncio, né? Ela entrava na sua loja, buscava por um produto, comprava, esse produto chegava na casa dela. Assim, claro que
nunca foi perfeito dessa forma, né? Seguindo essa linearidade que eu comentei, mas era uma forma mais comum de se pensar essa jornada de compra. E agora, com esse social commerce, né, que o pessoal usa bastante esse termo, que é justamente uma rede social que a compra está ali no meio, tudo na mesma tela, né? Então, principalmente, né, dentro desse social commerce, essa jornada ela fica muito mais misturada, ou seja, a jornada deixa de ser linear e ela passa a ser mais caótica, né? Então, a pessoa pode começar por um vídeo, né? Ela viu um vídeo sobre o seu produto, muitas das vezes nem é o seu conteúdo sobre aquele produto, né? Se for um produto assim mais recorrente, mas ela viu aquele vídeo, aí ela pode ver um creator falando sobre aquele produto, aí depois ela descobre uma solução que às vezes ela nem tivesse pensado sobre aquele produto, né? Aí ela vai ler um comentário, ela curte o vídeo, aí depois de 2, 3 dias ela volta e aí sim efetua a compra, né? Então, assim, a compra, ela não nasce só no momento onde a pessoa clicou no botão ali, né? É legal a gente entender que essa compra começou muito antes, né? A jornada de compra começou lá atrás, e é legal entender esses pontos onde essa jornada pode passar, né? De forma caótica, para que você, com a sua marca ali, esteja presente nesses diferentes pontos, né? Então, aí, pensando nessas duas jornadas, entram 2 conceitos que eu quero separar aqui com calma para vocês, que são o conceito da descoberta, né, na venda por descoberta e na venda por busca, tá, pessoal? São 2 pontos, assim, muito importantes nessa jornada, que é, na busca, o cliente, ele vai com a mente mais pronta, como eu falei anteriormente, né? Então ele vai lá abrir 50 abas daquele produto, porque ele sabe que ele quer comprar aquela garrafa, ele sabe que quer comprar aquela camiseta, né? Aquela camiseta dry fit, por exemplo, com uma tecnologia X. Ele sabe que ele quer aquilo, né? Ele já está com o produto na mente dele, então ele vai procurar diferentes formas de conseguir a melhor negociação, né? Conseguir o melhor negócio ali para ele, assim, pesquisando, abrindo, né, várias abas e colocando lá, comparando frete, comparando preço, comparando entre todos os concorrentes que vendem aquele produto, né? Já na venda por descoberta, ela é um caminho um pouco diferente, né? Então, no TikTok Shop, o cliente ele pode descobrir ali durante um vídeo que ele precisa do produto, né? Então, tipo assim, ele não entrou necessariamente para comprar o produto, ele não queria comprar aquilo, de fato, né? Mas o vídeo mostrou para ele uma solução, mostrou uma cena usando, resolveu um problema que ele tinha ali durante o vídeo, que a gente até brinca que é como se um vídeo, né, no TikTok Shop, ele concentrasse um funil inteiro de marketing em um único vídeo. Então, você vai ter primeiro o topo do funil, né, pensando em marketing, que seria ali a descoberta. Então, é a primeira vez que a pessoa vê aquele conteúdo ou aquele produto. Ou a primeira vez que ele vê a sua loja, a sua marca, né? Aí depois, no meio do vídeo, passou ali seus 15, 10 segundos, aí ele já entra na consideração, que seria o meio do funil, né? Onde ele nem sabia que precisava, mas agora ele quer comprar aquele produto, né? Ele vai comprar. E depois vem a conversão ali no final, né? Que é ele entrar e comprar em um clique dentro do próprio vídeo, ali tudo na mesma tela. Ele já tem um botão ali que ele vai clicar e vai comprar aquele produto. Então, desde a descoberta, a primeira vez que ele viu a sua marca até a compra, foram 1 minuto e meio, né? Então, ele passou meio que num funil de marketing inteiro dentro desse vídeo, né? Então, esse vídeo, ele pode ser a vitrine da sua loja, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser a demonstração do seu produto, né, como se fosse um vídeo demo ali sobre o seu produto. Ao mesmo tempo, ele pode ser um provador meio que virtual, assim, sobre aquele produto, como ele fica no corpo, né? Ele pode ser também o caminho para a compra ali dentro desse funil, né? Só que aí aparece uma pergunta muito importante, né? Pensando nesses 2 formatos de venda e na venda por descoberta, né, como que eu crio o conteúdo certo para o meu produto? Né? Assim, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Pode mandar aí no chat, pode me interromper, fiquem à vontade, Naka também, tá? Mas, assim, para quem eu estou criando para quem que eu estou criando conteúdo, né? O problema, ele aparece justamente aqui. Então, a gente entendeu até agora como que funciona a ferramenta, né? A diferenciação ali de um marketplace comum para um social commerce.
E a gente entendeu também que o conteúdo e a compra, eles estão muito próximos, né? Eles estão no mesmo lugar, na mesma tela. Mas agora a pergunta que fica é, para quem que eu estou criando esse conteúdo? Né? Porque, assim, o visual do vídeo aqui, como a gente pode até ver na imagem, assim, o visual, ele vai gerar o desejo do produto, né? Esse é o ponto que gera o desejo ali. Mas para você acertar a comunicação que você vai ter durante esse vídeo, para você acertar os ângulos de criativo que você precisa ter e a segmentação, você precisa de dados, né? Então, assim, eu vou trazer um exemplo simples aqui para vocês, para conseguir explicar um pouco melhor sobre isso, que é, assim, imagina uma marca de skincare, tá, pessoal? Então, dentro dessa marca, a marca percebeu, né, eles têm esses dados de que 87% das vendas deles vem de um SKU para acne, tá? Para resolver o problema de acne. E dentro desses 87%, são o público, né, que compra esse produto, são mulheres na faixa etária entre 18 e 24 anos, que moram no estado de São Paulo, né, em relação a esse SKU de acne. Então, ao invés de você fazer um vídeo genérico falando do seu produto, por exemplo, esse é o meu produto para acne, resolva o seu problema com espinhas. Um exemplo, um copy aqui padrão. Se você tiver esses dados, né, vocês conseguem perceber essa diferença do tipo, eu estou vendendo um produto para acne, mas se, por exemplo, eu falar, sabendo esses dados, eu usar uma comunicação do tipo, se a sua pele piora antes do rolê, olha isso, sabe? Você consegue, né? Você tem essa margem por conta do público de abrir essa comunicação, também pelo público e pelo produto de ser um pouco mais informal, né? É uma região que acontece muitos eventos, então você consegue fazer uma comunicação mais assertiva, né? Ou, por exemplo, o que usar para controlar a acne sem complicar sua rotina de estudos, pensando na faixa etária, pensando que possivelmente esse público está na faculdade, está num cursinho, é uma forma muito mais interessante de você abordar o seu público vendendo o mesmo produto, né? Então, essa diferença, né, que é o interessante, o produto ele é o mesmo, né, mas a comunicação muda, o ângulo do criativo muda, aqui você está abordando uma rotina, depois você aborda outra, né, a linguagem mudou, como eu falei, de forma mais informal também, porque agora eu não estou falando com todo mundo que pode usar um produto de acne, eu estou falando com um perfil que apareceu na minha própria base, ou seja, vamos supor que eu fiz 1.000 vendas, e dessas 1.000 vendas, 87% é esse público, por que eu não estou falando dessa forma e estou falando com todo mundo ainda, entende? Então, depois disso, né, depois de criar esse novo conteúdo, aparece uma outra pergunta, que é, como que eu faço para que esse conteúdo agora... Opa, desculpa, passei errado aqui. Aqui, perfeito, era esse mesmo. Como que eu faço esse conteúdo aparecer para a pessoa certa? Então, agora, já que eu estou falando com um público mais segmentado, né, eu peguei essa base toda e segmentei ele, como que, assim, agora que a gente viu, né, uma forma nova de usar os dados para melhorar o conteúdo, criando esses novos ângulos de criativo, como eu segmento. Então, como eu faço para esse conteúdo aparecer para a pessoa certa, na hora certa? E aqui entra um pouco do TikTok Ads, tá? Que, assim, dentro da plataforma, você consegue trabalhar dados como faixa etária, né? Como eu trouxe aqui, idade, localização, até que eu trouxe do case passado, gênero, você também consegue trabalhar lá, alguns interesses, e eu queria dar um destaque especial aqui para o lookalike, né? Assim, traduzindo ao pé da letra, o lookalike ele é um público semelhante, né? Então, assim, se você tem aquela base, vamos trazer um pouquinho do exemplo anterior, você tem aqueles 1.000 clientes ali que compraram já o seu produto, você segmentar para os 87 que você quer falar, se você fizer um lookalike das pessoas que mais compraram o seu produto, você vai ter um resultado em relação a ads muito mais interessante, né? E assim, pensando em ferramentas de anúncio, o Meta, o Google, até o LinkedIn Ads, todos esses você consegue fazer um lookalike, né? Então você consegue diminuir ali o seu custo de aquisição por você estar sendo mais assertivo. Pessoas que já compraram, você pode até segmentar um pouco mais. Pessoas que compraram o meu produto e deram 5 estrelas, por exemplo, né? Então, sim, eu vou pegar o meu melhor público e vou anunciar só para eles, né? O seu custo ali pelo lead, né? O seu custo pela venda vai aumentar um pouco, mas é relativo. Se você está vendendo mais, o ROI está positivo, né?
Então, dando continuidade aqui, trazendo para vocês. Como essa forma, então, esse conceito do TikTok Ads, outro ponto bem interessante que é legal destacar aqui, no TikTok Ads, o que você pode fazer também? Vamos supor que esse criativo que a gente criou, mais segmentado, com dados ali, você criou e postou no seu TikTok, tá lá. Você consegue entrar com o TikTok Ads, montar essa campanha segmentada para aparecer para as pessoas que o seu criativo está falando, só que você puxa o seu criativo que você postou no orgânico pro Ads. Então, é como se você estivesse impulsionando o seu criativo que está postado, ele vai dar um boom, né? Vai dar uma outra cara para o seu perfil também, para o seu produto. Então, isso é um insight interessante aí para deixar com vocês, tá? E, assim, tudo isso que eu falei de TikTok Ads conecta com um conceito simples do comportamento humano mesmo, tá? Que ajuda bastante, inclusive, a entender por que alguns conteúdos vendem mais que os outros, né? Então, aqui eu vou entrar um pouquinho de forma bem simples, tá? Nada técnico, mas falar um pouquinho de neuromarketing e dos neurônios espelho, tá? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas, assim, eu tenho certeza que vocês já bocejou, por exemplo, porque alguém bocejou do seu lado, né? Ou você já viu uma criança aprendendo a falar, a gesticular, ou comer observando outra pessoa. Isso é do humano e isso é o neurônio espelho, né? Você vê algo acontecendo, você repete, replica aquela ação. Trazendo um pouco mais para o conteúdo, de fato, aqui, é o que acontece aí, vocês com certeza já viram, inclusive no TikTok, né? Que são as dancinhas aí do TikTok, né? Tipo, por que essas pessoas estão replicando isso e tudo mais? É justamente por isso, tá? Por conta do neurônio espelho. Mas trazendo aqui um pouco para o seu conteúdo de venda do TikTok Shop, fala muito sobre uma demonstração. Então, por exemplo, você fazer, quando a pessoa se reconhece numa cena, por exemplo, a pessoa se vê, né, utilizando o seu produto, ela se vê naquela mesma rotina, ela consegue se imaginar lá. Então, isso aumenta muito mais a sua chance de conversão em relação aos outros. Por exemplo, você está lá passando o TikTok, a pessoa começa com oi, bom dia. Você já passou, sabe? Vai pular. Não tem essa. Vocês sabem que funciona dessa forma, né? E assim, a gente se conecta muito por essa identificação, né? Então, entra toda essa parte de rotina, de solução de um problema, né? Então, a pessoa também quer solucionar aquele problema e não sabe como, né? Então, você trazer ângulos diferentes de como usar aquele produto, né, outras formas de usar isso. E isso, assim, a gente comprova isso com creators, o mercado de creators vem crescendo cada vez mais. Eu trago até um dado aqui para vocês, que o TikTok Shop, ele cresceu com os live commerces aí, 143% de outubro, né, o 10/10, que agora estão fazendo todas as datas, né, todos os marketplaces aí, do 10/10. Para Black Friday, o TikTok Shop cresceu 143% justamente por isso, por conta desse neurônio espelho, que é o quê? Você se vê ali e você ainda, por ser live, né, você ainda tem a chance de tirar uma dúvida sobre o produto, você faz uma pergunta na hora, a pessoa que está ali, né, na live, eles podem testar a sua dúvida na hora, então você consegue se imaginar cada vez mais com aquele produto e você acaba pensando que aquele produto é para você, né? Então, tipo, você vai ver aquele vídeo e falar, puta, isso é para mim de verdade. Então, se o objetivo é fazer, né, a pessoa se reconhecer, quanto melhor eu conheço a minha base de clientes, melhor eu vou conseguir criar esse reconhecimento, né? Então, assim, é aqui que entra um assunto cada vez mais importante para vender melhor, tá? Trazendo aqui uma mega tendência que já está consolidada, né, que é a hipersegmentação. Então, quando a gente fala em dados, em uso de dados, né, usar dados para crescer de forma saudável, existe essa tendência, que é uma mega tendência, já tá validada, que é a hipersegmentação, que falando assim, de um jeito mais simples, é dividir o seu público, aqui acho que fica até claro na imagem, né, você tem um público, sua grande base de clientes está aqui, né, que são todos esses pontinhos pretos aqui.
Então, você pega, você divide esse público em grupos, né, por segmentos, cada vez mais específicos, para você falar melhor com cada grupo. Então, é muito mais interessante você falar com cada um dos grupos do que você falar com um grande grupo, né? Então, você começa a entender o momento de compra de cada grupo, você começa a entender o contexto daquele grupo, né? Você entende qual que é a chance de compra desse grupo, né? Se for um grupo que você está fazendo um lookalike, por exemplo, ou um grupo que já comprou de você, qual que é a chance desse grupo recomprar o meu produto? Ou por que esse grupo não recomprou, né? De novo, já passou aqui o tempo de uso do meu produto é de 1 mês, já fazem 2 e ninguém desse grupo recomprou, o que está acontecendo, né? Você começa a ter ali novos insights em relação à sua base de clientes, né? Então, vou dar um exemplo mais simples aqui no mercado de suplementos, que acho que vai contextualizar para vocês um pouco melhor. Então, vamos supor que vocês têm os dados da última compra, né, do produto em específico aqui, vamos colocar um whey, tá? De exemplo. E você entende que aquele cliente ele está perto de comprar de novo, ou seja, você tem um whey ali que se o cliente tomar todo dia, que é o que vem aconselhado ali no rótulo, ele vai ter 30 dias, vai acabar aquele whey. Então, faltando 5 dias para acabar, né? E aí você também tem o dado que aquele cliente mora no estado de São Paulo, por exemplo, você consegue impactar ele com uma mensagem, né? Fazer um disparo de e-mail, SMS, enfim, tem diversas formas de você chegar nesse cliente. Você manda uma mensagem para ele por exemplo, seu estoque de whey está acabando, né? Seu estoque está no fim. Que tal você garantir uma reposição com frete grátis para São Paulo e 15% off num cupom para você comprar direto no meu site, né? Assim, pensando que esse cliente comprou de você uma primeira vez no TikTok Shop, no Mercado Livre, e no seu site você vai ganhar uma margem maior, né? Faz muito mais sentido. Por quê? A mensagem ela é mais forte, ela respeita ali o momento da pessoa, então você não vai fazer aquela propaganda, aquela publicidade incômoda que aparece na hora errada, às vezes você não aguenta mais ouvir aquilo, você não quer nem saber daquilo, nem faz sentido para o seu perfil estar sabendo daquilo, então você vai conseguir, né, ter uma mensagem mais forte, respeitando o momento da pessoa. Você não vai falar com todo mundo da mesma forma, por exemplo, uma mensagem dessa com um cupom que está acabando, não faz sentido nenhum você disparar para sua base inteira e chegar para um cliente que comprou hoje o seu produto, né? Então, tipo, não vai fazer sentido nenhum, ele vai até, sei lá, achar engraçado, enfim. E você também vai estar falando ali com quem tem mais chance de comprar agora, que, assim, além de tudo, você também tem que pensar que a sua base, você tem que converter ela para agora, né? Assim, tipo, você não pode deixar um dia você vai comprar meu produto. Não, você tem que comprar meu produto agora, né? Então, é sobre isso, é sobre você segmentar melhor, né? Criar esses segmentos, criar esses grupos, onde você vai falar melhor com cada pessoa. Só que, assim, muitos empresários têm uma mentalidade do tipo, puta, então você está me falando que é para eu falar com menos pessoas, eu vou ter menos chance de compra, né? Mas é muito pelo contrário, é você falar certo com quem tem mais chance de comprar agora, né? Acho que é aí que está o pulo do gato, né? Que é você só que para você conseguir fazer isso, o lojista ele precisa enxergar mais do que um pedido, né? Então ele precisa enxergar o cliente, precisa enxergar essa base de cliente, né? E é aí que a gente sai da parte um pouco mais conceitual, né, que eu trouxe aqui um pouco mais teórica, né, e entra para execução, que é justamente com o Bplace, que é você mudar o jogo e entender quem compra de você, né? Então, assim, você sai de um pedido do TikTok Shop, tá? Você aplicou neuromarketing, você aplicou técnicas de copy, técnicas de criação de conteúdo, tá vendendo, né? Tem os seus creators lá, você tem sua base de pessoas que também estão vendendo ali seu produto, você paga um comissionamento para elas, e, enfim, seu negócio está girando. Mas agora, como que eu começo a entender quem são meus clientes para eu começar a vender melhor, ou para eu lançar um SKU novo, né, e vender o que essas pessoas gostam, quem são essas pessoas, né? E é justamente essa virada de chave que eu queria mostrar para vocês, tá? Assim, tipo, beleza, Gabriel,
Tudo isso é muito interessante, né? Mas eu vendo no Marketplace, assim, muitas das vezes, a única coisa que eu vejo é o pedido do cliente, né? E o Bplace é uma plataforma de inteligência de dados, que eu comentei com vocês anteriormente, que com base na XML da sua nota, tá? A partir da sua nota fiscal ali, a gente traz esses dados para você dentro da sua operação, e o objetivo aqui é te ajudar a sair de uma visão limitada de pedido, ou seja, só ser um tirador de pedido ali, né? Porque quando você olha só para o pedido, você sabe que você vendeu, sua operação está rodando, muitas das vezes você tem uma margem boa, tá? Se você acertar o produto, acertar o volume de vendas ali, mas você não necessariamente entende quem comprou, tá? E aí é que você tem que entender um pouco até o que você quer para o seu negócio, né? Você quer continuar ali sendo um revendedor dentro da plataforma, ou você quer construir sua marca, você quer construir a sua loja, quer escalar a sua loja, quer lançar um produto novo. Muitas das vezes aqui tem alguns clientes nossos, inclusive, que vendem produtos de outras marcas, só que agora está lançando a deles, né? Então, pegar um lookalike de quem já compra aquele produto, essa pessoa também vai comprar o meu, né? Então é um pouco dessa mentalidade que eu queria provocar em vocês aqui, sobre ter mais clareza sobre quem é esse cliente, tá? E o Bplace entra para transformar essa venda, né, nessa leitura completa de dado, de cliente, e construir um relacionamento de fato com o seu cliente, né? Conseguir segmentar, conseguir mandar um cupom, trazer ele para o seu site, e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da nossa plataforma e como que isso funciona na prática, como vocês conseguem visualizar isso, tá bom? Só um segundinho aqui que eu vou trocar a visualização da tela. E aí, Naka? O que você está achando? Tá mutado. Aí, boa. Opa, tudo certo aí. Tudo certo? Boa. Não sei se o pessoal quer liberar para perguntas, aí qualquer pessoa que quiser perguntar, vocês podem apertar o botãozinho aí de levantar a mão e a gente vai abrindo para perguntas aí na sequência. Pode falar aí, Gabriel. Beleza. Aqui, mostrando um pouquinho para vocês, tá? Da tela do Bplace. Como agora traduzir um pouco, né? Como que eu vou conseguir ver essa base? Eu queria mostrar aqui para vocês um pouco do painel de clientes. Então, isso aqui tudo chega para vocês a partir da nota emitida, e tudo de forma automática. Então, você emitiu sua nota, se você já usa um ERP, por exemplo, você pode plugar ele aqui, ele vai alimentar automaticamente, e aqui você consegue já ter uma visão diferente. Por exemplo, de clientes aqui, você tem total de clientes, quantos clientes novos chegou aqui no mês para vocês, né? Qual que é o ticket médio do seu produto? E aí, imagina aqui, você não está vendendo só no TikTok Shop, você está em diversos marketplaces. Aqui você consegue centralizar tudo numa visualização única, né? Você consegue entender também um pouco mais sobre a taxa de retenção dos seus clientes, beleza? Aqui vocês têm um gráfico, né, por etapa, e aqui, que eu acho muito interessante, você traz os seus top 10 clientes, ou seja, você vai trazer aqui os seus clientes com maior valor de compra. Então, pode ser clientes assim, não necessariamente o cliente que mais comprou no seu Mercado Livre, mas o cliente que realmente mais comprou na sua loja, né? Que é o que importa de fato. Então, você começa a sair da ideia, né, de que meu relacionamento com o cliente acaba ali no pedido, e você começa a olhar uma construção de base de clientes, né? Pensando em TikTok Shop, isso é muito importante, né? Porque daqui eu consigo começar a entender algumas coisas. Tipo, por exemplo, se o seu público que compra está concentrado em determinada região. Aqui, por exemplo, a gente consegue trazer um mapa de calor por região, né? De onde foi feita essa venda, independente do marketplace, tá, pessoal? Você consegue ver também um pouco de retenção, você consegue ver análise demográfica, então, por venda de faixa etária aqui, ó, como eu falei anteriormente, né, em alguns dos nossos cases aqui, e se o público que compra está concentrado em determinada região, se já existe recorrência ou não, né, e em vez de eu sair criando vídeo no escuro agora para, vou criar aqui fazendo trend para pegar 1 milhão de visualizações. Beleza, vai lá bater suas visualizações, vai ficar bonito no perfil, mas quantos você vendeu com esse monte de visualização? Você realmente
está falando com o seu cliente certo? Você está comunicando da forma correta para vender aquele produto, né? E aí, uma segunda tela muito interessante aqui, pessoal, é a tela de pedidos, tá? Essa tela de pedidos aqui, vocês conseguem visualizar a saúde do negócio, vocês conseguem visualizar quantas vendas foram recorrentes, tá? Vocês veem também ticket médio, total de vendas, menor, maior valor, tudo isso dentro da mesma plataforma aqui, onde vocês conseguem ver faixa etária por cliente, né? E aí começa a ficar muito mais fácil responder perguntas que são muito importantes para o TikTok Shop. Por exemplo, que argumento de vendas eu devo usar? Que criativo combina mais com esse público? Né? Qual região do Brasil eu vou anunciar para o Brasil inteiro? Vou ficar brigando por leilão, pagando mais caro, sendo que eu nem precisava estar brigando naquela região, porque ninguém de lá tem comprado meu produto nos últimos 3 meses, por exemplo. Né? Então, tem diversos custos que você consegue cortar, né? E, assim, talvez até a linguagem do seu criativo ali, pensando agora nessa construção de copy, ela precise ser mais informal, ou precisa de uma identificação maior com o produto, demonstrar um uso, né? Se for um público um pouco mais maduro ali, você talvez precise trabalhar com mais clareza, né? Trazer mais segurança para aquele público e não fazer um criativo falando um monte de gíria, sendo muito informal, por exemplo, né? Aqui eu queria destacar para vocês também, dentro de clientes, você consegue listar, inclusive, que aqui é uma parte super interessante, né? Tá bom, e agora, como que eu falo com esse cliente? Aqui, né, por questão de segurança, LGPD, a gente não vai mostrar esses dados, mas você consegue ter acesso a celular, a e-mail, a WhatsApp, né, e endereço desses clientes. Então, você consegue entender a fundo quem são esses clientes. E você aqui consegue, por exemplo, segmentar uma base, filtrar, né, fazer esses filtros aqui dentro e exportar um CSV que seja para você subir um lookalike no seu TikTok Shop, para subir um lookalike no seu Meta, para você diminuir esse corte, né, esse custo com anúncios, né? Fechando aqui um pouco, falando um pouco da parte de analytics aqui do painel, que é super interessante também, que você sai do que está acontecendo na minha loja para olhar exatamente onde você tem oportunidade, né? É um ponto muito importante, porque antes de você criar mais volume de conteúdo, começar a sair criando um monte de conteúdo, e antes de colocar também mais dinheiro em campanha, né? Aumentar, achar que eu estou colocando 10 mil aqui, enfim, estou colocando 10 aqui, e só porque começou a vender, eu vou colocar 20 vai aumentar minhas vendas, né? Não funciona assim. A parte de ferramenta de anúncio, né? Independente de TikTok, Meta e tudo mais. Então, é um ponto muito importante aí, né? Que você pode ter cliente que está perto de recomprar, você pode ter cliente que comprou um produto e pode comprar um complementar, você fazer um upsell aí, e você não está nem sabendo, você não está enxergando tudo isso, né? Então, por que o lojista começa a olhar para a base e pensar qual campanha eu posso criar daqui, entende? Qual conteúdo eu posso gravar a partir disso? Por quê? Porque aqui a gente mostra para você quanto dinheiro ainda tem na sua base, né? Então, quanto que tem de oportunidade dentro de casa antes de eu começar a tirar para outras, né, para outras estratégias. Então, aqui você consegue visualizar clientes que podem voltar a comprar, né? Clientes que já recompraram e podem comprar mais. Aqui, sendo um pouquinho mais técnico, você pode olhar para a LTV, né, o famoso Lifetime Value, e começar a trazer esses clientes para o seu site, por exemplo, para você garantir uma recorrência de compra ali e uma venda saudável do seu SKU, né? E você também pode ver aqui clientes que podem comprar direto com você, ou seja, a gente já segmenta para você automaticamente essas 3 bases, né? Então, o cliente que está no Marketplace, você pode levar para o seu site. Aqui você é só exportar e jogar no lookalike, que eu tenho certeza que você vai aumentar suas vendas. E aí, como que isso tudo sai daqui, né? Assim, tipo, como que você entra em contato de fato? Você tem alguns cenários de automação aqui dentro, que você pode, tudo bem, segmentei todas essas bases, só que agora eu estou vendendo, né? Eu estou criando aqui, estou pensando no meu conteúdo de forma mais assertiva, estou vendendo, né? E agora eu quero ver aqui como que eu vou
conversar com esse pessoal. Então, você consegue aqui, após o enriquecimento, por exemplo, eu quero mandar um cupom para todo mundo que está perto da recompra, você pode disparar uma mensagem, por exemplo, para o WhatsApp, criar de forma bem simples aqui, como esse cenário de automação, que é um cenário de automação padrão aí, lembra bastante o N8N e outras ferramentas. Oi. Vamos lá. Acho que talvez deixar um pouco mais claro para a galera. Beleza. Esse sistema de vocês ali, ele possibilita você exportar o CPF dos clientes dos marketplaces e dali esse sistema consegue popular e enriquecer os dados com dados de outras bases, né? E com isso você contactar os clientes do marketplace para levar para o site próprio. Então, né, esse é o conceito principal aí, né, do sistema, né, Gabriel? E fora isso, consegue fazer automações, enfim, né? Exato, mas assim, eu queria até destacar em relação ao TikTok Shop em específico, que tem essa veia, né, do social commerce, que é você também conseguir entender o perfil, né, do seu público, quem que é esse público que compra de você, para você criar criativos, criar anúncios, criar conteúdos mais assertivos para esse público, né? Você consegue trabalhar com essa assertividade maior ali em relação a quem é, mas claro, você tem aí todos os dados desse cliente, se você quiser desde mandar um e-mail ou ligar para esse cara, você vai conseguir, né? Então acho que tem uma oportunidade aí, tá, pessoal, de você conseguir fazer contato com gente que você não tem exatamente o contato direto, você tem o CPF, e levantar esses dados tentando fazer vendas direto para o site próprio. O Marketplace, o TikTok, ele pode ser um bom caminho de venda, mas ele não gera LTV, né? Você dificilmente consegue fazer a mesma venda para a mesma pessoa. Então, essa visão aqui, a gente testou em alguns clientes já, que pode ser interessante você transferir essas vendas para o site próprio de uma maneira mais rápida e inteligente aqui, né? Eu acho que no final, a visão do TikTok, ele é bem boa para escalar rápido, né? Só que o problema é que você vai ficar dependendo de um canal externo. Eu acho que o principal problema hoje do e-commerce é esse. Você começar a vender lá, escala rápido, né? O TikTok tem esse potencial de você fazer muitas vendas rápido, só que como você está vendendo num terreno que não é seu, você fica à mercê das regras deles, né? Inclusive, vai ter um aumento de comissionamento no TikTok, em breve. Isso vai encarecer as vendas. Então, quanto mais vendas você transferir isso para o teu próprio negócio, melhor, né? Então, acho que esse é uma visão aí importante para todo mundo aí. Boa? Boa. É isso. Tendo essa leitura de segmentação, né? E assim, até para você que faz um retail media, que já faz, sei lá, não tem o meu site próprio ainda, vendo só no Mercado Livre, mas você tem lá o seu Mercado Ads, né? Como que você segmenta melhor? Como que você cria melhor os anúncios ali dentro? Você consegue usar, né, esses dados e essa leitura da sua base de clientes, que são os clientes que já compraram com você, que já conhece a sua entrega, né, que sabe o carinho que você coloca ali em cada produto e a partir do envio. Então, assim, super interessante, tá? E eu queria trazer também um convite aqui para vocês, para todo mundo aqui, especialmente aí que já acompanha o NACA, tá? Deixa eu só pegar aqui, voltar para a apresentação, um segundo. Aí, que é para você transformar suas vendas em leitura de dados, né? Então, para você partir da sua venda para recompra, né? E através disso você vai ter leitura, segmentação e também criar conteúdos melhores aí, né? Você tem essa condição exclusiva aqui, especialmente aí para o pessoal que está participando do Masterclass, que é através do cupom NACA1K, só escanear o QR Code para o nosso WhatsApp aí,
você ganha 1.000 enriquecimentos a mais justamente para você testar, entender a sua base, e trazer aí, né, uma melhor segmentação para o seu negócio, para você entender de fato quem que é seu cliente hoje e sair do pedido e começar a criar conteúdo com mais clareza, né? Assim, porque o pensamento do empreendedor ele precisa ser segmentar melhor, não é falar com menos gente, né? Como eu falei anteriormente, é você falar certo com quem tem mais chance de comprar, ou seja, o seu anúncio, o seu produto hoje ele está aparecendo no momento certo, para a pessoa certa, no momento de compra dessa pessoa, né? Acho que é um ponto interessante aí para refletir um pouco mais. E, assim, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat, levantar a mão, abrir o microfone e participar aí da nossa call. E aí, Naka, tá pago? Como você fala lá Isso aí. Boa. Vamos abrir para perguntas ali. Fala, Panati, beleza? Como é que tá aí? Tudo Oi, certo? Naka, tudo bom? Tudo bom? Você vende bem nos marketplaces ou nem tanto? Não, a gente está Mais site, né? começando agora, nossa, é 98% no site. A gente está começando agora a investir um pouco mais em marketplace. Ah, entendi. Eu até fui lá olhar, a gente até tem CPF e endereço, só que a gente não tem o WhatsApp e e-mail do cliente, né? Então é interessante aqui porque a gente consegue pegar e daí mandar a campanha direto para eles. E esse aqui é uma maneira interessante. A gente está testando em alguns clientes que conseguiu aí uma taxa de assertividade aí acima de 80%, 90%, e aí depois o contato com esses clientes você leva direto para o teu site, né? Tá bem interessante esse modelo aí, tá? Sim, mas eu queria entender melhor o que que é esse custo aí, Gabriel? Porque tu não falou, né? Tu só deu cupom ali, né? É porque eu entrei um pouquinho atrasado, não sei se tu falou no início, mas acho que não, né? Não, Augusto, desculpa. Como é que funciona isso? Isso é uma mensalidade? Como é que funciona? Isso, é uma mensalidade. Você entrando em contato com a gente vai entender, de acordo com a sua operação, qual o melhor plano faz mais sentido. É uma mensalidade onde você não tem fidelidade aqui com a gente, tá? E você paga pelo enriquecimento, ou seja, você pode colocar lá dentro da plataforma o número de notas fiscais que você quiser e você já vai ter alguns insights em relação a essa nota. Porém, quando você fala sobre dados, sobre o enriquecimento do dado, ou seja, a gente pega essa nota, enriquece ela e traz para você esses dados. Dados de como o e-mail, WhatsApp, que a gente comentou anteriormente. Aí sim você paga. Então, dentro da plataforma você tem um uso de créditos, tá? Então você vai colocar lá, vamos supor, 1.000 créditos. Cada enriquecimento custa um crédito. E aí fica nesse 1 para 1, tá bom? Tá bom, aí entendi. tem um crédito extra aí com os cliente Isso. nosso, de 1.000 contatos para teste, né? Exato. Aí você fechando um plano com a gente no primeiro mês, né, justamente aí para você testar, transformar suas vendas em leitura de dados, a gente garante aí 1.000 enriquecimentos a mais no primeiro mês. Fechou 1.000, vai levar 2.000 para testar, para entender sua base, para começar a segmentar, né, e melhorar seus conteúdos, suas vendas e a recompra. Beleza? Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Vamos abrir aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Tá. Então, assim, Gabriel, considerações finais ali. Uhum. Quer divulgar aí a rede social? Claro, vocês encontram a gente também, né? Se vocês quiserem dar uma olhada um pouquinho no nosso site, é bplace.ai, tá bom? Vou deixar aqui no chat, vou mandar para vocês. Se vocês quiserem acessar, vou deixar aqui no chat, só um instante, bplace.ai. Vocês encontram a gente. No Instagram a gente está como @bibioficial, tá? Que é a nossa holding aqui.
E eu vou enviar também aqui, especial para vocês, o contato do nosso comercial diretamente. Se vocês se interessaram, pode ir lá e mandar o cupom para eles, que eles vão garantir, tá bom? Aqui para vocês esses mil enriquecimentos a mais no primeiro mês. Deixa eu só pegar o número aqui um segundo. Aí enviei aí também, pode chamar direto no WhatsApp. Fiquem à vontade. Caso tenha alguma dúvida também, é o melhor canal aí para vocês conversarem e entender como que vocês conseguem plugar isso na operação de vocês agora, né, e já começar amanhã. Inclusive, assim, uma primeira visualização que vocês conseguem ter, por exemplo, o TikTok Shop, se vocês vendem só em TikTok Shop, fechando amanhã, né, que hoje já não tem mais como, mas fechando amanhã, vocês já conseguem plugar o disparo direto para essa base. Todo mundo que comprou com vocês, todo mundo que vocês enriquecerem esses dados lá dentro, vocês conseguem já mandar uma mensagem, por exemplo, comecem a seguir a gente no Instagram, né? Que já é o começo de uma mensagem. Vocês podem personalizar essa mensagem também com o nosso time de CS, né? A gente tem todo um time de CS aqui que garante para vocês qualquer dúvida ali, se vocês precisarem personalizar alguma coisa, né? Às vezes cenário de automação não é tão familiar no começo, o pessoal ajuda vocês, monta para vocês o cenário de acordo com a estratégia de cada um, beleza? Boa. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite e boa segunda aí para vocês. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.